Olá, pessoal. Olá. Sejam todos muito bem-vindos. A gente já está se conectando aqui para a nossa live, que agora era conversando sobre segurança do paciente. A gente vai começar a conversar agora sobre ouvir os pacientes para transformar o cuidado. Hoje é a nossa primeira conversa aí com o Salvador nessa nova série de lives. Andrew, seja muito bem-vindo. O Andrew é nosso apoio aí nas questões de marketing aqui do Safety for Me. Cuida de todos esses cards lindos que vocês estão vendo aqui na nossa timeline. Daqui um pouquinho o Salvador deve estar chegando. O Salvador já está aqui. A gente vai começar então hoje a primeira de uma série de conversas relacionadas a ouvir os pacientes para transformar o cuidado. Que é a nossa missão, a missão do Safety for Me. Eu vou puxar o Salvador aqui para nossa conversa. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Oi, Virgínia, seja bem-vinda. A Virgínia também chegando aqui para o nosso bate-papo. Vitor, seja bem-vindo. Vamos conversar hoje sobre ouvir os pacientes e transformar o cuidado. Deixa eu ver aqui se eu acho como é que eu chamo o Salvador. Tá aqui. Olá. E aí? Tudo bom, Salvador? Tomei até banho. Tô vendo. Vai ficar cheiroso, os cabelos lambidos. Pra fazer a live com a Carol, eu vou lamber os cabelos. Nem acredito. Oi, Virgínia. Tudo bom? Nem acredito que eu te convenci para fazer para inaugurar essa live. Não é que nem eu acredito, mas tudo bem, vamos lá. Gente, vocês não sabem que eu tive que gastar de conversa com o Salvador pra gente fazer essa live falando com ele, porque é para falar dele hoje, né? Então ele não gosta de falar dele. Ele gosta de falar do Safety for Me, da transformação da medicina. E a minha primeira pergunta aqui é quem é o Salvador? Eu não sei vocês, mas eu trabalho com o Salvador. Olha, desde 2013, né, quando o Salvador ainda era diretor na Unimed Porto Alegre e, enfim, eu trabalhava lá com gestão, a gente fez um monte de trabalho legal junto, né, a gente vai contar aqui. Mas então, nesses 7 anos de trabalho e depois em 2019 dentro do Safety for Me e tal, e eu venho cada dia uma surpresa, né, Salvador? Não, porque eu fiz isso, pouco fiz isso. Não, quando? Não, porque eu tô estudando isso. Ai, que barato. Que O André entendendo que te conhece desde 2013, e cada dia é uma surpresa do Salvador. Então, primeiro que bom, né, que tu tá aqui com a gente, que tu aceitou. Tá bem. Um pouco, porque eu acho que... Sim, fui forçado, né? Não tinha muita escolha. Livre, espontânea pressão. Deixa eu dar oi pra turma que tem o Vitor, a Virgínia, a Etel tá com a gente. Oi, Etel, tudo bom? Quem mais aqui? Deixa eu ver. O próprio Andrew, Renato, a Cris, Cafrune, a Paulinha. Olha que legal. Fábio, Alex, Marinês, enfim. Tudo bom, pessoal? Tudo jóia. A Virgínia lá de BH. A Evelise. Evelise, olha aí. Oi, a Carol. Nos acompanha aqui há bastante tempo. A Evelise acompanha direto aí. Enfim, Carol, o que eu vou dizer, né? Eu sou o vulgo Sassá, né? As pessoas me conhecem por Sassá, né? O Salvador é o Doutor Salvador. As pessoas me conhecem por Sassá. Então, quem sou eu, né? Eu sou esse cara que tu conhece aí, né? Sou o Sassá, pai de família. Né? O pai da Duda, do Felipe e do Gui, né? Tem 3 filhos, para quem não sabe, né? O Gui tem 12, o Felipe tem 9, a Duda tem 3. Sou casado com a Patrícia, a Paty, há muitos anos. Aí nós estamos casados desde 2008. Acho que o guia 2009. Tem um tempo, já nem sei mais. A vida inteira. Enfim, sou médico, me formei em 96 pela PUC, fiz residência de cirurgia geral lá no Conceição, depois voltei para a PUC para fazer aparelho digestivo e para fazer transplante. Sempre gostei muito de transplante, né? Sempre achei transplante assim, uma coisa, assim, das especialidades cirúrgicas a mais legal, né?
Aí saí do Brasil, dei umas voltas. Fiquei um tempo em São Paulo com dois grandes amigos que eu tenho até hoje, o Marcelo Perosi e o Tércio Genzini. Fiz formação com eles em transplante de fígado, pâncreas e rim. Fiquei 6 meses morando com eles. Depois já tinha passado um mês na Inglaterra, em Birmingham, também vendo transplante de fígado. Depois fui para Minneapolis. Tava aqui nos Estados Unidos na época do 11 de setembro, né? Tinha chegado aqui uma semana antes, né, no Labor Day, no dia 2 de setembro. Na verdade, naquele dia foi impressionante, que eu fiquei sabendo da função porque meu pai me acordou. Meu pai ligou pro hotel para saber o que estava acontecendo. Claro, né? O Brasil estava em um horário na frente, né? Horário de Nova York ali. Eu acordei assustado, né? Enfim, trabalhei com transplante por muitos anos, até a Paty engravidar do Gui, que é o nosso primeiro filho. E aí, um dia ela estava com... Estava com 8 meses de gestação, nós estávamos recém entrando no Teatro do Bourbon Country, em Porto Alegre, pra gente ver o Earth, Wind and Fire. Olha o show do Earth, Wind and Fire. Tava na segunda música, assim, tava começando a embalar o show, e aí me ligaram da Central de Transplantes. Tinha uma captação, tinha um doador em Foz do Iguaçu. E eu saí correndo de lá, deixei a Paty barriguda em casa, fui, peguei o avião, e aí que eu me dei conta, né? Mano, o que a gente tá indo fazer em Foz do Iguaçu? Tá tão longe, porque as captações, elas são regionais, a gente vai em geral no mesmo estado, né? E aí o Spencer, que é um colega que até hoje trabalha com transplante de pulmão, assim, ele tá deitado na poltrona, assim, ele disse assim: não, nós estamos indo a Foz do Iguaçu porque tem uma tempestade, o pessoal de Curitiba não conseguiu decolar. Que alegria. Voltamos, assim, pegamos a tempestade em cheio, assim, Carol, e aquele dia eu prometi, né? Se eu vim rezando de Foz do Iguaçu a Porto Alegre, porque eu nunca vi um avião tremer tanto, e eu vim rezando e prometendo a Deus que se o avião aterrissasse em Porto Alegre, eu aterrissasse com vida, eu nunca mais subia num avião para buscar órgão. E assim eu fiz. Acho lindo, acho maravilhoso, mas aquele dia foi o meu limite. Eu disse, minha mulher em casa, grávida do meu primeiro filho, e eu aqui, a sei lá quantos pés de altura. E aí acabei migrando, eu já gostava de gestão, comecei a trabalhar mais com gestão. Fui descontinuando meu trabalho em transplante lentamente. E aí fiquei fazendo cirurgia geral e trabalhando mais com gestão, né? Fui para a PUC, trabalhar como gestor, aí, como assessor do diretor técnico lá do Plínio Medalha, que foi outro cara que me deu um super apoio na vida. E lá, tu sabe, lá foi o turning point da minha carreira como gestor, porque em 2013 foi quando eu conheci a legislação toda da segurança do paciente, né, com a RDC 36. E depois de trabalhar com a implantação do núcleo de segurança lá, teve aquela oportunidade, então, de levar as questões de qualidade e segurança para dentro das negociações da Unimed com a rede. E aí fiquei lá 3 anos, e nesse meio do caminho é que eu fiquei incubando, né? Na época o Dr. Rafael, e aí agora o Safety for Me, né? Então foi mais ou menos esse é um timeline, assim, resumido, assim, da minha história. Esse sou eu, sou pai de família. Gosto de tocar, tu sabe, né? Gosto de tocar um violão, tocar um piano, gosto de boemia, né? Tô triste com essa pandemia, que eu não consigo juntar meus amigos, não consigo tocar. Eu gosto de casa cheia, né? E a Cris sabe, né? A Cris já fez umas bagunças lá em casa, também gosta de sabe que eu gosto de tocar, de receber, de tomar uma cerveja, enfim, é o que me agrada. Tá em família, tá entre amigos, fazer um som é o que me deixa feliz. E coisas simples da vida, não preciso de muita sofisticação, não. Coisas simples da vida. E que eu acho que as pessoas que são mais próximas a ti sabem bem, assim, que tu é um descomplicador nato, né, Salvador? Não, vamos devagar, vamos mas... pé no chão, que é isso aí. Ó, a Cris está dizendo que é pai de tem anfitrião. É mesmo. Queridona. Até a Cris esteve aqui em casa. A Cris veio me visitar aqui na Califórnia com a filha e o genro. Fizemos uns burger aqui, tocamos um pouco, ele toca também, fizemos uma bagunça. Antes do Covid, né, Cris? Foi bom, né? Foi bem divertido. Que legal. A Cris foi uma das últimas que me visitou aqui antes dessa função do Covid aí. Olha só. Ó, o Vitola acabou de entrar. Ó, Mano Vitola, ele está me devendo a visita aqui ainda, né? Meu compadre, mas até agora só papo, né? Só papo. Mas vamos voltar aqui, porque... Volta, senão eu não fico nas historinhas aqui.
Não, não, mas eu acho que a historinha é boa, mas eu quero mais e mais na historinha, porque eu sei que dentro da tua carreira de médico, tu sempre foi empreendedor. Intraempreendedor. Intraempreendedor. O intraempreendedor, para quem não sabe, é aquele que empreende dentro do contexto organizacional. E aí, o Salvador foi o precursor aí dos transplantes na PUC, né? Tu foi um dos formadores da equipe, isso? Ó, já tem um monte de gente que prepara. A Kika diz que vem, a Vitola diz que vem, tô esperando, né? Vamos ver. Pós-Covid aí vem todo mundo, só não veio junto, ao mesmo tempo não tem lugar para todo mundo. Então, Carol, eu fiz algumas coisas assim de empreendedorismo dentro da profissão, né? Enfim, ajudei um colega a organizar uma equipe de bariátrica, o Carvalho também, né? Ele trabalhava junto com o Jorge, que é parente da Kika, né? Da Verônica, e aí quando eles se separaram também, eu ajudei ele a implementar o programa de bariátrica. Mas o meu maior programa, eu acho que de intraempreendedorismo na medicina foi o transplante mesmo, né? Que a gente organizou. Na verdade, existia não um serviço, né? Mas existia o transplante dentro da PUC. Isso era realizado pela. Vou lotar a casa aí. O transplante era realizado pela urologia com o pessoal da vascular e a gente conseguiu, trazendo o transplante de pâncreas, organizar tudo sobre um guarda-chuva de um serviço de transplantes, né? Isso aí foi uma coisa bastante legal, né? E eu era bastante jovem, né? Eu tinha 27, 28 anos ali quando eu recebi a licença para fazer isso, né? Então foi uma época bastante legal da vida, assim, muito de empreendedorismo mesmo, né? Dentro da própria profissão, aí foi muito crescimento, né? Foi uma época muito bacana. Então, eu reforço isso porque eu acho que quem está mais perto de ti sabe que essa coisa de empreender, e eu já te disse isso uma vez, eu vi um comentário lá no LinkedIn, na nossa página do Safety for Me, dizendo que tu empreende pela vida. Tá bom. Eu achei bonito. Ele não gosta, ele dá risadinha porque ele acha, né, ele não gosta de falar da pessoa. Mas eu posso. Então, tá bem. E eu acho que nessa história de carreira, de construção de carreira, de empreender pela vida, eu queria começar a migrar para o bloco do Safety for Me. Porque teve uma segunda rodada, segunda ou terceira rodada de empreendedorismo dentro da PUC, que foi a formação do escritório, né, do núcleo de segurança do paciente e tal, e que essa experiência te aproximou do tema que a gente trabalha hoje. Vou contar um pouquinho mais sobre como é que foi a formação do núcleo lá na PUC e a origem da ideia para o Safety for Me? Com certeza. Então, assim, como eu disse, eu estava em 2013, eu já estava trabalhando alguns anos de assessor da direção técnica lá da PUC. Quem me contratou a primeira vez foi o César Fritcher, que era o pneumologista responsável lá da direção técnica. Eu trabalhei com o César em torno de um ano, peguei com ele a pandemia do H1N1, trabalhamos juntos, foi um ano bastante intenso. No ano seguinte, o César sai da direção e aí assume o Plínio Medalha, que até hoje também é um dos caras que super me apoia aí. Hoje ele é diretor de serviços próprios lá na Unimed Porto Alegre. E o Plínio, eu e o Plínio tínhamos uma parceria muito afinada, assim, né? Em determinado momento o Plínio estava me dando bastante corda e eu consegui fazer vários projetos legais dentro da PUC. No ano de 2013, Carol, então o Ministério da Saúde e a Anvisa, eles lançam a RDC 36, que obrigava, né, que determinava que os hospitais de escola e os hospitais acima de 150 leitos tinham a obrigação de fundar um núcleo de segurança do paciente, né? E eu te confesso que naquela época, assim, segurança do paciente para mim era uma coisa meio nebulosa, assim, sabe? Era um negócio das enfermeiras que tinham um checklist da cirurgia segura e a questão de higienização das mãos. Eu não tinha um conceito muito claro daquilo, né? Mas o Plínio me convocou e eu, como assessoria dele, disse, olha, tu vai ter que estruturar isso aqui, junta a equipe multiprofissional aí que precisa e vamos trabalhar. E aí eu comecei a me dedicar e eu gosto dessas coisas, tu sabe, né? Eu acho que essa coisa do empreendedorismo que me move eu acho que depois de 3, 4, 5 anos fazendo a mesma coisa, eu canso. Eu preciso realmente ter um projeto novo, um desafio para fazer as coisas acontecerem. E a segurança do paciente funcionou assim para mim, né? Eu comecei a estudar aquilo, vi o tamanho do rombo, né? Descobri que morria mais de 200 mil pessoas por ano nos hospitais americanos em função de evento adverso, que esse número era possivelmente igual ou pior no Brasil, que tinha um custo estimado desses chamados eventos adversos em torno de 30% a 35% dos custos. Então, assim,
uma oportunidade ímpar, né? E aí tem todo por trás, tem toda a questão de modelo de negócio, modelo de remuneração, se é o tal do fee for service, né? Que tu paga pelo procedimento, se é um baseado em valor, enfim. Comecei a entender essas variáveis todas e realmente me apaixonei, né? Pois é, Lu, na época, assim, a gente começou devagarinho, hoje mergulhei, né? Hoje, realmente, hoje eu me sinto confortável de dar aula sobre o assunto e coisa, mas, enfim, é um tema que realmente, depois que a gente estuda e quem gosta de gestão em saúde, ele é apaixonante mesmo, né? E isso, para mim, foi marcante na vida. Foi bastante difícil, né? Porque até hoje eu vejo a área da saúde muito feudalizada, assim, toda muito separada em caixinhas, né? Eu digo que a gente tem uma coisa de origem, duas coisas de origem, pelo menos na área da saúde, que estão erradas. Primeiro, que a gente não aprende segurança do paciente nas faculdades, né? O médico não aprende, as enfermeiras aprendem, mas assim, as outras profissões da saúde, muito pouco. E eu vejo hoje uma fragilidade muito grande nessa questão do trabalho multiprofissional, Carol. A gente tem uma formação individualizada dentro da sua própria profissão, e aí quando a gente se forma, a gente vai para o mercado de trabalho, as pessoas dizem, agora tu tem que trabalhar em equipe. Sim, mas eu nunca trabalhei em equipe. Como é que eu vou trabalhar em equipe agora? Eu não sei o meu limite, eu não sei como contar com os outros, eu não sei compartilhar informação, tu entende? Eu tenho um erro grave de origem que as escolas elas têm que pensar. Né? A gente sabe que eu sou professor lá na PUC, na Escola de Medicina, e eu tenho batido muito nessa tecla, né? De que muitas das disciplinas, das cadeiras que a gente ministra tem que ser horizontais, né? Tem que ser, transversais, tem que pegar todas as áreas da saúde, né? Inclusive, a gente conseguiu aprovar, para quem não sabe ainda, estou mega orgulhoso, a gente aprovou no novo currículo uma disciplina de segurança do paciente, que começa no ano que vem, com a turma que entra esse ano, né? E ela é para ser transversal, ela deve ser disponibilizada para todas as áreas da saúde da PUC, então isso muito nos orgulha, porque independente da gente, ficou um legado aí, né, para a instituição, Então é isso aí, né? A Evelise está falando, é muito ego mesmo, né? Na verdade, assim, é uma coisa de formação, né, Evelise? Acho que é uma coisa realmente de poder, de ter o poder da informação, né? Mas num tempo como hoje a velocidade do conhecimento, né, e o volume de conhecimento é tão grande que, cara, é impossível tu dominar tudo, né? Hoje tu tem máquina para isso, né? Então, botar as pessoas junto e saber trabalhar de maneira compartilhada, eu não tenho dúvida que a gente vai melhorar o resultado, né? Mas a gente está engatinhando nesse movimento, né, Carol? Então foi mais ou menos isso a experiência, né? E de lá para cá venho trabalhando cada vez mais dedicado a questões de qualidade e segurança, com foco em segurança do paciente, né? E o Safety for Me, na época era o Dr. Rafael, né? Ele começou com 5 telinhas, que a gente caçava, assim, para ver onde é que tinha É isso aí. a mão, né? É isso aí. E de lá para cá tem uma construção de 2 anos para o mercado, bastante tempo amadurecendo, assim, internamente, né, Salvador? Como é que foi esse processo tem uma migração de carreira, né? Hoje nos Estados Unidos, né? E saiu um pouco da assistência, um pouco não, saiu da assistência, né? Saiu da assistência. Por enquanto tô fora. Tem uma transição aí, né? De carreira e de pensamento. Como é que foi isso nesses últimos 2, 3 anos? Pois, na verdade, é um pouquinho mais, Carol. Acho que isso começa lá por 2015, 2016, quando eu vinha conversando bastante com o Vitola, né, o meu compadre, que está aí vendo a gente vendo esse movimento todo de mercado, não na saúde, mas especificamente em outras áreas, vendo os mercados serem transformados pelos usuários, né? Então, a gente vendo o Uber invadindo, o Airbnb, né, as fintechs, Nubank e tal, e nós pensando assim, puxa, o que será que a gente podia fazer, né? E lá pelas tantas, numa dessas, a gente resolveu fazer um brainstorming, disse, Balu, vamos conversar, quem sabe a gente bota isso num app, uma coisa. E aí começamos a fazer o brainstorming, né? Na verdade, a primeira versão do brainstorming, estávamos juntos, eu, o Vitola, a Paty estava junto, e tinha uma sócia fundadora, vamos dizer assim, que é a Dani Pontes, que não está mais com a gente hoje, né? Ela já fez o buyout dela da empresa. Mas a gente começou a construir uma ideia de ter um app, alguma coisa na mão dos pacientes. Por quê? Porque a gente caminhava pelos hospitais, Carol, e a gente cada vez via mais os pacientes sozinhos, né? Independente da idade, a menos, claro, criança não, mas mesmo adolescente e as pessoas mais velhas com dificuldade de ter familiar acompanhando ou acompanhante, porque é caro, né? As pessoas têm que trabalhar também.
E aí a gente vendo que as pessoas estavam ali no telefone, né? Telefone na mão. E aí tu perguntava para eles, tá? O seu fulano, o que o senhor tá vendo no telefone? Ah, eu tô aqui no Facebook. Ah, eu tô aqui no Insta, eu tô aqui no WhatsApp, eu tô aqui no Twitter, eu tô aqui no... Enfim, fazendo 500 coisas no telefone, ou jogando Candy Crush. E aí a gente, né? Cara, vamos inventar um Candy Crush da segurança do paciente. Né? Que os pacientes possam, então, ficar recebendo alguma informação de qualidade enquanto eles estão, né, de uma maneira lúdica, né? A gente trazer o assunto segurança do paciente para o conhecimento do público leigo e aí tentar extrair informações a respeito disso, né? Tentar extrair avaliações de como é que eles estão percebendo a segurança. Então foi mais ou menos assim que nasceu, né? Aí, depois das primeiras reuniões, a gente meio que desenhou uns sketchzinhos, um protótipo, tinha meia dúzia de telas, né? E aí eu fui ali no Tecnopuc, fui atrás, ficamos procurando, né, quem poderia fornecer para nós. E aí achei um outro amigo, que é o Gustavo Bach, que tem também tem uma startup de desenvolvimento de software ali no Tecnopuc. E aí eu mostrei para ele o projeto. E aí eu contratei ele fez lá a primeira e a segunda versão, né? Pagamos do bolso a primeira e a segunda versão e aí saiu o nosso famoso MVP, né? E aí eu tenho guardado até hoje com muito carinho as telas do MVP, né? Porque era, enfim, tinha o bonequinho com umas mãozinhas sujas voando em volta dele e aí tu tinha que clicar na mão suja e perguntar assim se a pessoa lavou a mão ou não antes de tocar nele, né? E a gente batizou na época, ficamos procurando, tinha que ter um personagem, né, para esse game. Então, a gente ficou procurando alguns nomes possíveis e a gente identificou no Rafael. O Rafael era o arcanjo, né? É o arcanjo da saúde e da higienização. Então a gente pensou em botar o Dr. Rafael e aí começamos com o Dr. Rafael, né? Claro que depois ele tem toda uma virada conceitual lá na frente, mas assim é que nasceu o app lá atrás, né? Como o Dr. Rafael. Sim, e aí tu tá trazendo já, desde essa busca, dessa pesquisa, uma escuta da realidade do paciente, né? O que ele tá fazendo, como é que ele está se sentindo, o que ele está percebendo. E a gente hoje, cada vez mais nas nossas conversas e no nosso... enfim, naquilo que a gente vem conversando sobre saúde, a gente tem falado sobre a importância de escutar o paciente, né? E hoje a nossa missão, que lá no início a gente falava que era reduzir os eventos adversos, né? Impactar a saúde reduzindo eventos adversos. Num determinado momento a gente se deu conta, opa, peraí, a gente precisa ouvir o paciente e transformar o mercado. Isso aí. E isso está na história do Safety for Me, né? Desde o início, e depois quando eu ia visitar os pacientes nos hospitais, etc., sempre escutando o paciente para que isso trouxesse insumos para o Safety for Me. E eu queria te perguntar agora o que faz isso tão especial, por que a gente precisa parar, e aí não só nós do Safety for Me, mas como os profissionais de uma forma geral, por que a gente precisa parar e ouvir os pacientes? Sabe, Carol, que eu sempre achei que desses exemplos de mercado que eu te trouxe ali, que eu e Vitola no início lá a gente olhava, eu sempre percebi que todas as mudanças radicais que aconteceram no mercado, as disruptivas, elas vieram baseadas na experiência do usuário. Né? Então, se tu olhar lá, o Airbnb, o Airbnb modificou realmente o mercado de hotelaria. Mas será que foi o Airbnb ou foram os usuários do Airbnb? Porque o Airbnb, ele nada mais é do que uma ferramenta, certo? Então, assim, os usuários do Airbnb que tiveram uma experiência boa utilizando o Airbnb e experimentaram um serviço diferente, eles mudaram o mercado. Né? Então, aí tu pega esse mesmo exemplo, vai para transporte. Né? Foi o Uber que mudou o mercado de transporte? Não, acho que não foi o Uber que mudou o mercado de transporte. Quem acabou com o táxi, com o ônibus, com a lotação, foram os usuários do Uber, né? Que começaram a perceber no serviço que o Uber prestava uma melhoria em relação aos outros serviços. Porque era mais barato, porque o motorista estava melhor vestido, pelo menos lá no início, né? Quando lançou o Uber, era uma super experiência por um preço muito melhor. Então, o que transformou o mercado? Foi o Uber ou foi a experiência do usuário, né? Então, acho que isso é uma coisa importante e relevante da gente ressaltar, porque o que muda mesmo é a experiência do usuário. Bom, aí vamos pensar na saúde, né? A saúde, na minha opinião, e aqui a gente pode entrar numa discussão filosófica, assim, mas
para mim o mercado da saúde ele não foi desenvolvido, ele não foi desenhado para atender pacientes. Eu gosto muito do exemplo lá do Tempos Modernos, do Chaplin, que aparece a fábrica, a linha de montagem. E para mim o paciente, na verdade, ele só está na esteira, ele é só um insumo. Né? Porque, na verdade, o processo todo por trás de um hospital e de uma operadora de plano de saúde, o processo está lá para atender os médicos, para atender os enfermeiros, para atender os gestores e para fazer o faturamento. Né? De uma maneira... É óbvio, gente, que eu estou falando isso de uma maneira muito grosseira. Tem muitas organizações hoje que já se dedicam a melhorar a experiência do paciente, mas de uma maneira bastante grosseira, o processo ele foi desenhado para atender os profissionais. Ele não foi desenhado para atender o paciente. E é claro que o Uber, ele resolve um problema que é te pegar num ponto e te levar ao outro. Então, do ponto de vista de solução de problema, é muito mais fácil resolver este problema. Um problema de saúde, ele é um problema que tem múltiplas interfaces, é muito mais difícil de fazer isso, né? Mas a verdade é que hoje as organizações de saúde, na minha opinião, elas ouvem muito pouco a necessidade do paciente, né? A Dani está colocando ali, escutar e olhar para o paciente. Quantas vezes entramos e saímos do atendimento sem olhar no olho do paciente? Dani, tu sabe, né? A gente já conversou quantas vezes sobre isso. Eu acredito demais nisso, né? E às vezes é só isso que o paciente quer, ele só quer ser ouvido, né? A gente se preocupa com se o quarto ele tem granito, ou se é uma cama não sei o quê. Então, na verdade, às vezes as pessoas só querem ser ouvidas, né? Só querem que tu dê atenção e ajude elas a tomar a decisão correta, um acolhimento na hora correta, né? Então, com isso tudo, acho que eu tento te resumir essa transformação que a gente está tentando trazer para o mercado da saúde, né? Tu destacou super bem que no início, tanto o Dr. Rafael como o Safety for Me, eles traziam um conceito de redução de eventos adversos. Nossa, isso é mega técnico, né, Carol? Isso é super técnico. Então, é reduzir eventos adversos. De novo, né, a visão do gestor. A visão do cara que está trabalhando, dizendo, não, nós temos que reduzir os eventos adversos. Cara, nós vamos... É isso. O paciente não tem a menor ideia do que é evento adverso, mas nós queremos reduzir evento adverso. Né? Não, então assim, só um pouquinho. Talvez o que a gente queira mesmo é transformar o mercado da saúde e para fazer isso, vamos ouvir os pacientes. Né? Vamos tentar botar os pacientes no centro de verdade. Né? De novo, tá cheio de gente dizendo que tem o cuidado centrado no paciente, patient-centered e tal, e na verdade a gente sabe que a coisa não funciona bem assim. Então, quando a gente teve esse momento eureka, né, que eu e tu estávamos trabalhando e conversando, e a gente depois validou isso com os nossos sócios todos, foi exatamente isso, né? Vamos deixar de falar com o gestor e vamos falar com o paciente. Acho que o paciente quer ser ouvido. E a gente vai ouvir ele para quê? Para poder transformar o cuidado. Isso acho que fechou bem com a nossa missão atual, né? A gente fez isso desde o início, né, Salvador? E eu acho que numa das nossas reflexões sobre o que funcionou, se a gente pensar em todas as versões que a gente tem hoje dentro do aplicativo, a maior parte dela veio de insights em conversas com os usuários, né? Seja o usuário paciente, numa linha de nosso usuário cliente também, seja ele gestor de núcleo de segurança do paciente, a gente parou e escutou, ok, o que tu precisa? Me diz como tu usa isso. Deixa eu te ajudar. E a gente tem histórias muito engraçadas. É verdade. Assim, barra tragicômicas, né? Assim. Cômicas aí, de coisas que a gente nunca imaginou que era isso, né? Mas tudo bem, a gente tem que ser nessa linha meio antropólogo, assim, né? A gente tem que ir lá e entender a realidade como ela é para a gente poder fazer a mudança necessária, né? Então, acho que isso é... Eu acho que o que tu tá trazendo, eu acho que a gente tem tentado trazer isso vivo na nossa história, né? Desde lá o Dr. Rafael e agora mais para frente com o Safety for Me, esse trabalho todo que a gente vem fazendo junto, acho que tem um erro de origem nas empresas na construção de novos produtos e serviços, porque a gente, em geral, vem com fórmulas prontas de mercado que foram construídas, de novo, com a cabeça do gestor. Em geral, tu tem pessoas técnicas que bolam esses novos produtos e serviços da cabeça deles, achando que é isso que as pessoas querem, né? E assim, a gente Puxa, eu tenho conversado com bastante gente de design thinking hoje, né? E a gente vê que a gente tem que ouvir o que o cliente quer, não é o que a gente quer, né? E se a gente, de novo, olhar o que a gente imaginava lá do início do Dr. Rafael até hoje, toda a transformação que a gente fez na nossa plataforma, tanto na interface aplicativo, que ela fica na mão do usuário paciente ou acompanhante,
quanto na interface dashboard, que fica na mão do gestor, porque o gestor também ele é um cliente que constrói com a gente isso, né? Então não adianta eu ir lá montar um dashboard que eu acho que é interessante, porque não sou eu que vou estar usando. Quem vai estar usando ele é o gestor do hospital, é o gestor da operadora de plano de saúde, que vai captar essa informação do cliente de experiência e vai poder usar nos processos deles, né? Então, acho que tem um exercício bem importante aí de escuta, né? E aqui, no nosso lugar, é ouvir o paciente para transformar o cuidado. Mas seja qual for a empresa, a minha sugestão é ouçam os seus clientes e cocriem, né? A Cris botou alguma coisa ali de trabalho de cocriação. Estou puxando aqui, ó. Né? A Cris, ela botou trabalho de cocriação. Sempre o paciente ou o cliente. Cris, estamos muito juntos. A gente já conversou várias vezes sobre isso também, né? Tem que não é fazer para o cliente, mas é fazer com o cliente o que ele precisa, né? Acho que esse é um conceito importante. Sim. E é interessante porque a gente vem e até a co-construção de conhecimento, né, Salvador? Tu é médico, empreendedor, a gente estuda data science, uma série de coisas, justamente para ir construindo coisas que têm a ver com a necessidade do paciente, né? A Virgínia está colocando uma pergunta ali sobre núcleo de segurança do paciente é muito limitado aos hospitais. Como é que a gente enxerga o papel das operadoras nesse processo? E aí eu acho que também, de repente, Salvador, explorar um pouquinho como é que é a escuta das operadoras em relação ao paciente, onde é que estão as posições aí dentro desse processo. Virgínia, obrigado pela tua pergunta. Acho que é sensacional trazer esse tema, né? Porque as operadoras tradicionais, as operadoras de plano de saúde, posso falar de cadeira porque já estive dentro deste processo, as operadoras estão procurando reencontrar um espaço que elas estavam perdendo, tá? Porque a operadora tradicional, ela nada mais é do que uma intermediária, né? Ela toma dinheiro do cliente, o cliente paga para ela e ela oferece rede. Ela te entrega um manual e neste manual tu tens lá um número X de médicos, um número X de clínicas e de hospitais onde tu pode consultar e internar, certo? Ok. Só que hoje, cada vez mais, até porque a barra da experiência ela subiu, né? As pessoas cada vez mais querem serviço, as pessoas não querem usar um plano de saúde quando elas ficam doentes, já tá errado o nome, né? Se o plano é de saúde, né? Por que eu só uso quando eu estou doente, né? Eu quero ter cuidado com a minha saúde. Então, as operadoras elas estão se dando conta que cada vez mais elas têm que participar ativamente, não só do momento de doença do paciente, mas também do momento prevenção e do momento promoção de saúde. Então tem uma troca aí de funcionalidade, vamos dizer, das operadoras, no sentido de ser mais protagonista no cuidado das pessoas. Bom, aí cai como uma luva a questão núcleo de segurança para as operadoras, e eu tenho visto e tenho ajudado, inclusive nós no Safety for Me, a Carol tem me ajudado, nós estamos estruturando alguns núcleos de segurança do paciente para operadoras. Por quê? Porque as operadoras, elas estão querendo saber exatamente como os seus pacientes estão sendo tratados nos hospitais. Porque todos os hospitais se consideram, Virgínia, o lugar mais seguro do mundo. Né? Ou tu tem lá Joint Commission, tu tem Quemento, tu tem ONA, tu tem todas as acreditações, só que tem um detalhe. O que o paciente acha? Será que o paciente está realmente enxergando essa segurança toda? Ou essa segurança toda está baseada só na visão de auditorias? São auditores. E que são muito importantes, eu não estou desqualificando esse trabalho, mas eu acho que falta um pedacinho para ser ouvido, que é o que o paciente pensa. Né? E aí, então, é que entra a nossa questão de ouvir o paciente, né, para transformar o cuidado. Dá voz para o paciente, né? E as operadoras estão cada vez mais interessadas nisso, né? Existe um contexto novo, e para quem é de operadora de plano de saúde, que tem acontecido agora nos últimos meses, foi a publicação de uma resolução normativa da ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a respeito da acreditação das operadoras de plano de saúde. Essa RN, chamada RN 452, ela substituiu uma RN antiga, que era 277, e ela agora agrupou todos os critérios, todos os quesitos em 4 dimensões. Tá? Tem lá as dimensões do cuidado que as operadoras têm que mostrar para a ANS para serem acreditadas. E a última dimensão é fantástica, porque a última dimensão fala especificamente sobre experiência do cliente, experiência do beneficiário. Né? E aí entra tudo isso, né? Como que o beneficiário está experimentando a relação com a operadora, como que o beneficiário está experimentando
a utilização da rede prestadora, no caso, como é que o atendimento foi bom, não é? Qual é a qualidade percebida por eles, né? E aí que a gente está querendo ajudar as operadoras a enxergarem isso de uma maneira mais fácil, né? De uma maneira mais fluida, né? Porque até então não havia estrutura para avaliar especificamente as questões de segurança, né? E aqui eu quero fazer só mais um reparo que é bem importante. Existem muitas soluções no mercado hoje, Virgínia, que olham a experiência que o paciente tem na rede prestadora utilizando uma ferramenta que é o Net Promoter Score, o NPS. Tá? Acontece que essas operadoras, essas empresas, elas disponibilizam os resultados falando só do o NPS, esse que é o Net Promoter Score convencional, que pergunta se a recepção estava limpa, se tu foi bem acolhida, se te atenderam na hora. E, cara, isso tudo é extremamente importante. Mas não é só isso. Porque a experiência do paciente em saúde tem que incluir o critério segurança do paciente. Esse é um pilar, gente. Segurança do paciente é um pilar na experiência dos pacientes e tem que estar dentro desta avaliação. Né? Só um dado assim, básico para vocês. Em torno de 10% das internações hospitalares podem ocorrer algum evento adverso em que a pessoa pode ficar aleijada ou sequelada para o resto da vida. E o custo estimado disso para as operadoras de plano de saúde é de 30% a 30% do custo mensal. Então, além de ouvir o paciente, ainda tem toda uma questão que impacta na sinistralidade, né? Então, as operadoras estão vindo a mil, Virgínia, né? Elas estão vindo a mil para trabalhar essas questões relacionadas à experiência, mas num conceito maior. Não é só vendo o NPS lá para ver a recepção, não. É utilizar o chamado NPS-S, né? O Net Promoter Score Segurança, para avaliar como o paciente percebe a segurança do paciente dentro dos hospitais e das clínicas credenciadas. Todo esse trabalho, né? Eu começo a falar e eu não paro, né? Eu fico que nem uma matraca aqui falando. Tá maravilhoso, porque tu acabou de trazer o NPS-S para nossa conversa. Isso foi uma questão que surgiu a partir do teu pós-doc, certo? Na escola, isso ele não contou lá no início. Então, o Salvador brinca que eu sou sócia, RP, a minha agência pessoal de marketing. Eu ajudo, assim, tamo junto. Porque o Salvador, ele foi estudar o pós-doutorado dele lá na Universidade de San Diego, na escola de enfermagem, ele foi estudar pós-doc em segurança do paciente e nasceu o SPSS. NPSS. É o programa de estatística. É o NPSS. Isso. E aí nós estamos falando da construção do futuro da saúde no Brasil, num novo modelo, num novo contexto. Tu traz uma perspectiva que é trabalhar a perspectiva de qualidade e segurança em saúde, a experiência do paciente, numa coisa transversal, que é, ou seja, equipes multidisciplinares, escutando o paciente para transformar o cuidado. Isso é uma revolução, né, Salvador? É o que realmente pode... A gente vai nos congressos aí, né, Carol? Tu tem ido a congressos, assim, as pessoas que estão nos seguindo aqui, todas elas certamente vão a congresso de gestão em saúde e tal. Tá todo mundo falando que tem que reinventar, Gente, a reinvenção é bem simples. Número 1 é trabalhar em equipe e número 2 é tu realmente trabalhar com segurança do paciente de ponta a ponta, né? A qualidade vai trazer a sustentabilidade. E aí vem junto um terceiro, que é tu trocar o modelo de remuneração. Tu parar com esse fee for service e tu trabalhar com fee for value, porque as instituições elas não podem sobreviver, né, no fee for service. Aí está o exemplo típico das organizações, dos hospitais que se prepararam para atender o Covid, ficaram por alguns meses vazios em Porto Alegre, né? Várias instituições ficaram vazios. Houve uma quebra de caixa violenta, porque não tinha produção. Né? Então, esse é um momento muito oportuno de rediscutir um modelo de remuneração. Né? Mas o que tu trouxe é isso, Carol. Eu optei por vir aqui para San Diego State University e eu conscientemente não vim fazer pós na faculdade de medicina. Eu vim fazer pós na faculdade de enfermagem, porque, como eu te disse, né, eu acho que o médico ele sabe fazer diagnóstico, ele sabe fazer tratamento, mas quem sabe cuidar mesmo dos pacientes são os enfermeiros. Quem conhece segurança do paciente são os enfermeiros. Eu tenho aprendido horrores com eles, né? Tenho feito uma aproximação bastante interessante. E acho que tem aquela história do walking the talk, né? Se tu fala uma coisa, tu tem que realmente viver isso e praticar isso no teu dia a dia, né?
Sim. E a minha tese foi essa, né? O meu pós-doc, que eu estou publicando agora em seguida, foi o seguinte. É muito difícil a gente encontrar uma ferramenta, não existia, né, na verdade, uma ferramenta para te avaliar a percepção que os pacientes têm com relação à segurança do paciente. Né? Então, tu usa lá, tem os questionários difíceis, complicados. E aí eu olhei no mercado e disse assim, nossa, mas tem esse NPS aqui, o Net Promoter Score, que é super fácil, né? É aquelas carinhas, né, que vai da mais triste até a mais feliz. Nossa, os pacientes entendem isso. Por que a gente não modifica, então? Por que a gente não adapta o NPS? E a gente começa a chamar ele de NPS-S, que é o Net Promoter Score Segurança do Paciente, né? E aí, claro, a gente vai ter que adaptar todas essas perguntas do NPS para avaliar a segurança do paciente. E aí começamos a fazer isso, né? Eu comecei a montar umas perguntas lá, tu te lembra dessa construção, né? Sim. Então, assim, a gente entrega algumas informações para os pacientes lá do tipo... Bom, você sabia que evitar uma infecção hospitalar é bastante fácil? Basta que as pessoas lavem as mãos antes de tocarem em você. E aí, depois que tu explica isso para o paciente, tu pergunta para eles, né? Baseado na sua experiência agora, que você aprendeu sobre higienização das mãos, você recomendaria esta instituição de saúde para quem precisa cuidados baseado na higienização das mãos? Então fica muito óbvio, né? A pessoa vai ver aquilo que ela está enxergando e ela simplesmente responde o Net Promoter Score, segurança, né? Então o pós-doc foi isso, né? Na verdade foi a validação de uma ferramenta de mercado, que é o NPS, para utilizar especificamente para a segurança do paciente, o que não tinha sido feito até hoje, né? A grande novidade é essa, né? É a aplicabilidade da ferramenta na área de segurança do paciente. E uma das coisas que também faz parte da nossa trajetória do Safety for Me da tua estada aí nos Estados Unidos tem a ver com uma premiação que nós ganhamos no Langston Center de Quality and Safety, né? Inovação para qualidade e segurança. E ó, a Cris está dizendo aqui uma excelente adaptação para o NPSS. A Tajiane está nos dando oi, ela chegou aqui também. Oi. E eu queria que tu contasse um pouquinho do Langston Center, que é um centro de inovação especializado em qualidade e segurança. E também a gente está aí, a conversa é longa, né? Mas nós estamos aí, eu estou de olho no tempo. A gente está estourando. Estamos quase lá. E se tu puder falar um pouquinho também, Salvador, sobre esse movimento que vai acontecer agora, vai começar na quarta-feira lá no Langston Center. Também seria ótimo. Então, o que é o prêmio que a gente ganhou, o teu affiliate escola lá? Legal. Sim. Bom, o que aconteceu então, Carol? Eu ano passado, quando eu escrevi isso, comecei a escrever essa história do pós todo, e a gente começou a captar dados e tal, abriu uma oportunidade através do meu orientador aqui na San Diego State, que foi de inscrever num programa para ser professor afiliado, né? Um affiliate escola de um centro de inovação que chama Langston Center. Ele é ligado à Escola de Enfermagem da Universidade da Virgínia, né? Da VCU, da Virginia Commonwealth University, né? E eu escrevi, né? Eu vi aquele prêmio ali, eu disse, poxa, imagina a gente escrever isso, vai que, né? E não é que deu certo, assim, a gente escreveu. Hoje temos a alegria de ser o único representante da América Latina lá que é um professor afiliado da escola. Estou muito feliz. A gente, na época antes do Covid, ainda tinha encontros mensais que eu ia até a Virgínia participar presencialmente. E a gente estava para iniciar uma prova de conceito lá, inclusive, com a utilização da plataforma lá na Universidade da Virgínia, que acabou sendo atrapalhada em função do Covid, né? Mas o que tem de legal nisso? A gente continua fazendo os encontros online. E aí, pessoal, eu deixo um super convite para vocês, tá? Todos os anos, esse centro de inovação, que é o Langston Center, ele tem um fórum de qualidade e segurança, e esse ano vai ser online, tá? Esse ano vão ser 3 encontros, um por mês, e o primeiro encontro é agora, quarta-feira, depois de amanhã, tá? As inscrições, pessoal, são gratuitas, e vocês encontram aqui na bio do Safety for Me, tem um link para fazer as inscrições, é bem simples. Tu te inscreve ali, bota teus dados, eles já te dão um login gratuito. Tu acompanha as sessões do Centro de Qualidade e Inovação, tá? Então, assim, para quem trabalha com ferramentas de inovação, de qualidade, acho que é uma oportunidade ímpar de fazer networking, de conhecer outras pessoas, né? E depois já ficar para os outros eventos também, que vai ter o evento depois em setembro e em outubro, né? Então, acho que é bem interessante.
Lá, ali na nossa bio, vocês encontram inscrições para 2 eventos, esse da VCU do Langston Center e um da Patient Safety Movement Foundation, que nós somos uma plataforma afiliada à Patient Safety Movement Foundation, que vai ser 17 de setembro, né, Salvador? Isso foi uma outra coisa que nos orgulhou bastante, né? Eu entrei em contato aqui com o pessoal da Fundação Movimento Segurança do Paciente, né? Que é a Patient Safety Movement Foundation, que é aqui perto de onde eu estou, de San Diego, numa cidadezinha chamada Irvine, aqui perto. E eles, enfim, são uma das grandes, talvez a maior, né, fundação internacional que trabalha a questão de segurança do paciente. E eu apresentei para eles, né, logo na chegada aqui à plataforma, e desde então a gente está disponível lá no site deles como um recurso. Então, olha só, lá no site da Patient Safety tem só três apps. O deles, que é o Patient Aider, o AHRQ, que é o do governo americano, e o nosso, né? Então, isso dá um mega orgulho para nós. E aí, esse ano, a gente vai ser patrocinador do evento que acontece no dia 17 de setembro. Para quem não sabe, o dia 17 de setembro é o Dia Internacional de Segurança do Paciente. Ele é comemorado mundialmente. E esse ano, a Patient Safety Movement vai fazer um grande evento o dia inteiro, online, gratuito também. Muita gente boa vai falar, gente. Vai ter, sim, tem palestra do Bill Clinton, tem palestra do pessoal do MedStar, tem palestra do pessoal da Kaiser. Assim, tem gente grande no movimento. E a gente está anunciando aqui em primeira mão, né, segunda mão, que já está no nosso blog lá, né, Carol? Que a gente é patrocinador esse ano. A gente está super feliz também de poder estar junto com eles, patrocinando o evento, né? Somos sponsor do Dia Internacional de Segurança do Paciente, né? Então, entrem lá, pessoal, né? Se cadastrem lá, também é gratuito, né? Safe for Care, né? Tá no nosso blog ali também. Quem entrar no nosso site pega o link no hashtag Safe for Care, né? Isso aí. Então, eu acho que a gente... eu acho que tudo isso que a gente vem colhendo, né, Salvador, de frutos, e a gente tem uma história em 2 anos tu já vem há mais tempo, mas formalmente, oficialmente para o mercado, né? A gente se lançou para o mercado em abril de Abril de 19, né? De 19. Eu acho que a gente tem colhido alguns frutos importantes e eu volto na nossa missão de ouvir os pacientes para transformar o mercado. Que a gente vem incluindo as pessoas. A gente tem falado muito sobre segurança do paciente como um trabalho em equipe. E esse trabalho em equipe, ele inclui o paciente junto. Ele tem um papel, ele tem uma responsabilidade na sua educação, no seu cuidado, que tem lá o seu jeitinho, considerando a condição do paciente. E aí, eu tenho nós estamos aqui em 13 minutos do final. Mas eu queria te perguntar qual é o papel do profissional de saúde nesse novo contexto. A gente está falando de um futuro que está sendo construído e que precisa ser co-construído, um trabalho em equipe baseado em qualidade de segurança, numa linha transversal. A gente sabe que tem cultura organizacional que impacta direto nessa nossa conversa que a gente está fazendo aqui. Então, queria te convidar, assim, para explorar. Tu recém escreveu um artigo que também está na nossa bio sobre um chamamento para os profissionais de saúde. Então, nos conta um pouco mais aí sobre a tua perspectiva em relação ao papel do profissional de saúde nesse momento, nessa construção. Eu acho que não tem mais volta, né, Carol? Assim, essa formação que a gente teve inicial aí, profissional de saúde, que tem essa coisa, vamos dizer assim, egocêntrica, essa coisa de dominar todo o conhecimento, de tu ser o... nós vimos um TED esses dias de mindset fixo, né? Da gente ter aquela super informação, ser o detentor do conhecimento, dos poderes de decisão. Gente, isso acabou. Cada vez mais a gente está experimentando gradativamente um paciente que hoje não é só paciente, ele é um cliente, ele espera um posicionamento diferente dos profissionais, né? Então, o que vai acontecer é isso. A gente tem que desenvolver outras habilidades, os profissionais da saúde vão ter que desenvolver outras habilidades, né? Porque essa coisa de ter todo o conhecimento, hoje com essa quantidade de tecnologia e equipamento que a gente tem, tu entende? Não tem sentido, tu entende? As pessoas, tu busca na rede, tu busca no teu telefone, nas plataformas, tu tem hoje plataformas de inteligência artificial disponível. Cada vez mais o profissional ele vai ter que ter humildade, ele vai ter que saber trabalhar em equipe, vai ter que ter paciência em ouvir o paciente, em acolher as suas demandas. Soft skills, total, né? Então a gente realmente tem que desenvolver isso e acho que é isso que vai... Esse é o, vamos dizer assim, o ponto de atenção do profissional do futuro. E isso inclui tomar decisões
junto com o paciente. Isso é uma construção conjunta, né? Claro que se existe alguma situação de emergência onde o médico tem que se posicionar, ele vai se posicionar, e é óbvio. Né? Mas cada vez mais a gente trazer o tratamento dos nossos pacientes para um grau de coparticipação, de corresponsabilidade, de compartilhamento de informação e de tomada de decisão. Sobre isso que tu está falando, aqui no nosso feed tem a dica de um livro que se chama Mortais, do Arthur Bland. E ele fala muito sobre isso no cuidado paliativo, mas eu acho que vale para trazer uma inspiração sobre o que é essa conversa, né, Salvador? Vale para qualquer um, vale para qualquer um. Assim, ali ele tem os exemplos ali que o Gawande traz especificamente de uma situação terminal, né? E aí ele conta coisas familiares dele, coisas pessoais, inclusive, mas vale para qualquer relacionamento de saúde, né? E tem uma coisa que eu anotei aqui que eu não posso esquecer de falar, Carol, que é a seguinte, ó. Para quem tiver interesse, gente, nós estamos colocando no ar agora, na semana que vem, no nosso website, um mapa onde tem todas as instituições, onde os pacientes já avaliaram o cuidado seguro nas instituições e mandaram informação para nós. E isso se desdobrou numa outra peça que eu acho sensacional. Claro que é filho nosso, só posso achar sensacional mesmo, né? Mas aí sem falsa modéstia, que é um relatório 1 da Safety for Me. É o primeiro relatório nacional onde a gente tem a experiência dos pacientes em relação à segurança experimentada nos hospitais do Brasil. Então, olha só, nós conseguimos ao longo de 6 meses, em plena pandemia de Covid, foi de fevereiro a julho deste ano, de 2020, nós, através da utilização da plataforma da Safety for Me, nós conseguimos que pacientes, foram 94 instituições de saúde, né, que foram avaliadas e foram feitas 1.719 avaliações específicas utilizando essa ferramenta do NPSS. Então a gente consegue ver direitinho lá para regiões do Brasil, né, como é que os pacientes estão experimentando a lavagem de mãos, a prevenção de quedas, a identificação correta, enfim, todos os protocolos. Então está disponível para quem quiser, é gratuito. Deixa o contato de vocês para a gente lá no site e vocês já podem fazer o download na hora para ter de referência de benchmark aí para usar na organização de vocês. Não podia esquecer isso, Carol. Isso entra no ar na próxima semana. A gente está testando aí os nossos ajustes finais. Mas eu acho que a notícia maior é que isso está gerando informação, conhecimento para que a gente possa efetivamente transformar, né, Salvador? Tornar talvez uma mudança para que a gente tenha cada vez mais um cuidado de qualidade, seguro. E pensando assim, o Torelli, na primeira live que a gente fez, ele falou isso, e isso vem nos acompanhando desde então, que a segurança do paciente é proteção das equipes. Então, quanto mais a gente tiver a segurança e a qualidade assistencial, é melhor para todo mundo, é melhor para os pacientes, melhor para os profissionais de saúde. Isso tem a ver com trabalhar em equipe, né? Garantir que todo mundo fique trabalhando no propósito e fique bem. A gente tem... Eu acho que mais do que trabalhar, Carol, sublinhar, eu quero sublinhar isso, né? É a gente fazer eu vou repetir a afirmação que o americano diz, e eu adoro ela, que é o walking the talk, né? Que a Paty, tu sabe, ela trabalha numa consultoria de cultura organizacional que fala isso, né? I walk my talk, né? Ou seja, eu caminho a minha fala. Ou seja, simplesmente fazer aquilo que a gente fala, né? Então, assim, o que a gente tem? A gente tem muitos profissionais da saúde que falam que fazem segurança do paciente, mas na verdade no frigir dos ovos não é isso que acontece, né? Então o que a gente está querendo com esse relatório, o que a gente está querendo com a Safety for Me, é justamente dar ouvido para as pessoas, para que a gente crie esse ambiente propício para que as pessoas possam falar de segurança do paciente de uma maneira natural e realmente fazer aquilo que elas falam, né? De ter um cuidado centrado no paciente. Isso aí. Salvador, minutos finais para tua mensagem final aqui da nossa live, primeira live sobre ouvir os pacientes para transformar o cuidado. Carol, eu quero agradecer para ti, tá? Eu quero agradecer a parceria contigo. Tu, desde que tu conheceu o projeto, tu tá junto assim de uma maneira sensacional. A gente tem uma afinidade de trabalho assim fantástica, de valores, de princípios, isso não tem preço, né? Agradecer os nossos parceiros da Numéria, né? Todos eles aí, o Eduardo, o Cassiano, o Maurício, que lá atrás fizeram a sociedade com a gente, bancaram quando
Eu mostrei o MVP para eles e eles entraram nessa viagem, né? E estão lá trabalhando com a gente até hoje. Agradecer meu compadre Vitola, que está desde o início nessa luta também com a gente, né? O meu cunhado e minha cunhada, o David e a Tina, que também desde o início bancário e estão nos ajudando a trazer essa solução aqui para os Estados Unidos, também são extremamente importantes. Os guris da nossa equipe lá, e aí vão botar, né, o Felipe, o Matheus, o Victor, as pessoas que estão no desenvolvimento. Enfim, fazer um agradecimento geral a todas as pessoas que acreditam, né? Toda a nossa rede, né? Tem tantos amigos que estão participando aqui. A gente, se eu começar a falar dos nomes, eu certamente vou esquecer do monte de gente. Mas agradecer para essa comunidade toda que tem nos apoiado, né? Seja implementando, seja fazendo os nossos cursos, seja, enfim. Agora estamos parceiro da ONA também, enfim. É tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, mas agradecer essas pessoas todas que estão nos apoiando, porque todos nós, na verdade, temos o mesmo propósito. Acho que o que nos une é o propósito de realmente trazer qualidade e segurança para o sistema de saúde, né? E dizer que nós estamos aí, gente. Quem quiser trabalhar junto com a gente, quem quiser participar dessa comunidade, né? Nós estamos super abertos, os nossos contatos estão aí, seja pelo Insta, Facebook, Instagram, LinkedIn, website, nossos e-mails pessoais. Faz contato que sempre tem alguma oportunidade para a gente poder trabalhar junto. Muito, muito obrigado pelo apoio de todos. Salvador, muito obrigada por ter aceitado fazer essa conversa, né? Também. E tu vê que a história ela é muito rica, a gente teria muito mais coisa para falar aqui. Mas eu acho que, no fundo, a nossa mensagem principal é: estamos num movimento de mudança e acho que toda ajuda é bem-vinda. A gente precisa trabalhar em rede, trabalhar em colaboração para que as coisas funcionem de verdade, com o paciente verdadeiramente no centro e as pessoas se sentindo cuidadas. Então, é isso aí. A Cris tá dizendo aqui, parabéns, obrigada. Beijo pra Cris, pra galera que entrou aí. A Cris nos acompanha há bastante tempo, eu também. Projeto muito importante. A gente fica muito feliz com o reconhecimento e o apoio de todo mundo que está com a gente. E seguimos, né, Salvador? Vamos em frente, pra frente que se vai. Semana que vem, a Denise também, nossa, lá na Faz Saúde. O Vitola também está aqui no braço. Vitola, uma super ajuda aqui. Tá no mega desafio, o diretor técnico, né, do Hospital de Gravataí agora tá com uma bronca na mão. Mas olha... Não te mixa, mano. Não te mixa. Já tá jogo ganho, já tá tudo certo. É isso aí, é isso aí. Também, a gente quer agradecer todo mundo e, de novo, nos colocar à disposição. Tamo junto. É isso aí. Beijo pra vocês. Tchau, tchau. Boa semana. Tchau, tchau.